Como a gente combinou, né? Essa semana vocês não vão ter aula. E eu vou gravar um vídeo rapidinho. E essa atividade que eu vou passar aqui vale 2 pontos. Então, com ponto considerável, né? Então façam. Vocês vão registrar no caderno tudo isso aqui com as minhas respostas, certo? E vai responder essas 3 questões, ok? Dúvidas vocês podem me procurar no WhatsApp, não tem problema não. Alguns de vocês, tipo terceiro AV, terceiro D também, em alguma parte, eu já iniciei esse assunto. Então, o que você já tiver no caderno de vocês não precisam copiar novamente. Quem não tem, copia. Terceiro E, por exemplo, o terceiro BV da tarde, não tem. Então, tem que copiar tudo. Ok? Se eu não me engano. Ângulos congruentes. Toda vez que eu ponto da circunferência, eu percorro a minha circunferência e eu paro sempre no mesmo ponto. Percorro, obviamente, a partir do ponto A, que é a minha origem, né? Esse pontozinho aqui, sobre o eixo X. E eu percorro ela e sempre paro no mesmo ponto. Eu estou falando em ângulos congruentes. É aquela história, às vezes você dá uma volta, sei lá, vocês estão dando volta na quadra, apesar da quadra não ser redonda, mas funciona com a ideia. A quantidade de voltas que você dá, você sempre passa por aquele ponto, a quantidade de vezes que voltas que você deu. Então na trave lá, você sempre passa por ela, por aquele mesmo ponto a cada volta. Então aquele ponto não é a mesma distância que você percorreu, que você está aumentando a distância que você correu à medida que você dá a volta, mas é o mesmo ponto. Então esse ponto é congruente entre eles. A ideia aqui da circunferência, né? Eu dou uma volta na circunferência, parei no mesmo ponto, dou outra volta, parei no mesmo ponto. Esses pontos são congruentes, é o mesmo ponto. Porém, você percorreu mais de uma vez aí, então a distância, o ângulo não é o mesmo, mas o ponto é o mesmo. Então, por exemplo, e aí esses ângulos são congruentes. Deixa eu ser um pouquinho mais claro. Vou pegar aqui o exemplo de π sobre 3. Lembrando que π é 180, então 180 dividido por 3 é a mesma coisa de 60 graus. Então, π sobre 3 radiano é a mesma coisa de 60 graus. Certo? E eu vou deslocar K voltas inteiras. K é um número, tá? O número de voltas. Número de voltas que eu estou dando na circunferência. Então eu posso escrever que os ângulos congruentes a 60 graus é o ângulo de 60 mais quantas voltas eu dei. Veja, cada volta é 2π, que 2π é a mesma coisa de 360 graus. Então se eu dei K voltas, K vezes 2π mais os 60 graus, certo? Isso em radiano, ou 60 graus mais quantas voltas eu dei. Como cada volta eu percorri 360, K vezes 360 graus. Peraí, professor, que loucura é essa? Para, ó. Tá aqui o ângulo de 160. O ângulo de 160 é o ângulo referido a esse arco aqui, ó, que sai de A e acaba em B. Aí o que eu fiz? Essas linhas tracejadas indica que eu percorri a circunferência. Espera aí que tem um trem passando, vou dar pausa. Certo, o trem passou, vamos lá. É claro que essas linhas tracejadas que eu estou trazendo aí como exemplo é só para indicar quantas voltas eu dei, mas as voltas estão sendo em cima da circunferência mesmo. Então olha aqui nesse exemplo, ó. A partir de A, dei uma volta. Fechei uma volta aqui. Depois andei mais 60. Parei no ponto B, igual aqui de 60 graus. Então, quem é esse ângulo agora? É 60? Não, porque eu dei uma volta depois que eu parei em 60. Então, vai ser o ângulo de 60, mais uma volta tem 360 graus. Então, mais 360, que dá 420. Então, o ângulo de 420 é congruente
ao ângulo de 60 graus. Porque para eu chegar nele, eu dei uma volta e depois fui até 60. Se eu escrever utilizando essa expressão aqui, ó, eu vou ter 60 graus. Como eu só dei uma volta, o meu K é igual a 1. Então, mais 1 vezes 360, ok? Em radiano, 60 graus, π sobre 3, mais só uma volta, 2π. Nesse caso aqui, no próximo caso, eu dei uma volta só não, ó. Uma, fechei. Duas, fechei, depois andei até 60 graus. Então, eu dei duas voltas. Então, o meu K aqui é igual a 2, porque eu dei duas voltas, depois parei no mesmo ponto CB, que equivale ao arco de 60 graus. Então, eu andei 60 graus, mais duas voltas, cada volta 360 graus. Então, aqui eu tenho 60, 720, 60 mais 720, que é igual a 780 graus. Então, 780 graus também é congruente ao ângulo de 60. Se eu der mais uma volta, meu K é igual a 3. Se eu der 4 voltas, meu K é igual a 4. Agora, note que, pessoal, eu digo que o meu K é o número de volta nos inteiros. E o conjunto dos números inteiros são tantos negativos, não entre as frações, não entre os decimais, mas entre os números negativos. Não sei se vocês lembram. E os números positivos também, né? Entra o zero? Entra. Porque se K é igual a zero, eu fico só com 60. Eu tenho o primeiro caso aqui, ó. K é igual a zero. K é igual a 1. K é igual a 2. Porque aqui no primeiro caso eu não dei volta nenhuma. Ok? E por que entre os negativos? Porque eu posso fazer a volta no sentido contrário. Aliás, no sentido negativo, né? Eu posso chegar aqui, vamos pegar aqui um exemplo. Tenho aqui. Vou pegar aqui o ponto B que a gente vem trabalhando, que é 60 graus. Só que agora eu vou dar minha volta no sentido negativo. Em vez de subir, eu vou descer, ó. Começar. Uma volta. Ok? Fechei. Vou dar outra volta e parar no B. Parei no B. Então, agora meu K é negativo. Por quê? Porque eu estou andando no sentido negativo. Quantas voltas eu dei? Eu dei uma volta. Então, meu K é igual a 1. Só que não é 1, é menos 1. Porque eu andei no sentido negativo. Dei uma volta e depois cheguei até o ponto B no sentido negativo. Certo? Então, quem vai ser meu ângulo? Vamos encostar aqui. Vai ser 60 mais menos 1 vezes uma volta que eu dei, que é 360. Ok? Quem vai ser isso daqui? 60 menos com mais menos 1 vezes 360, 360. Então, é 300 graus. 300 menos 300 graus, aliás, né? Porque conserva o sinal do maior. Então, menos 300 graus também é um ângulo congruente a 60. Por quê? Porque eu parei no mesmo ponto, só que agora no sentido contrário. No sentido negativo. Ok? No sentido negativo da trajetória, então o meu K vai ser negativo por causa disso. Ok? Então, menos 300 também é um ângulo congruente ao ângulo de 60 graus. Então, note que dois ângulos são congruentes, dois arcos são congruentes quando suas medidas diferem do múltiplo de uma volta, que é 2π ou 360. Se você voltar aqui,
60 e 420 diferem de 360. 60 e 780 diferem de um múltiplo de 360, que é 720, que é 2 vezes 360. Menos 300 diferem de 360 no múltiplo 1, porque eu estou diminuindo menos 360. Então, de modo geral, dado um ângulo alfa aqui, ó, todos os seus ângulos congruentes são expressos dessa forma, ok? O ângulo mais K, nesse caso aqui é em grau, mais K, que é o número de voltas, vezes 360 graus, cada volta 360 graus. Em radiano, x, que é o ângulo em radiano, K, o número de volta, vezes 2π. Se ele for no sentido positivo, o número de voltas é o número positivo. Se for no negativo, o número de voltas é no número negativo. Ok? Então vamos lá, ó. Exemplo 6. Escreva a expressão geral dos arcos côngruos ou congruentes ao ângulo de 45 graus e determine os ângulos para K igual a 2 e K igual a menos 4. Vamos lá, ó. Para o ângulo de 45. Ok? 45 graus. A minha expressão é simples. Ângulo mais K vezes 360. Então, 45 graus mais K vezes 360. Isso é a expressão para os ângulos congruentes, expressão geral. Quando K é igual a 2, significa que eu estou procurando um ângulo congruente 45 pós duas voltas inteiras no sentido positivo, porque 2 é positivo. Então, eu vou ficar com 45 mais 2 vezes 360, certo? Que é igual a 45 mais 720, que é igual ao ângulo de 765 graus. Se eu dar duas voltas, o ângulo congruente a 45 é 65 graus. Se o K é igual a menos 4, significa que eu dei 4 voltas e depois parei no ângulo de 45 graus. Porém, no sentido negativo, no sentido horário da trajetória, da circunferência. Então, eu vou ficar com 45, ok? Mais, depois a gente faz jogo de sinal, menos 4 vezes 360. Isso é igual a 45, menos com mais, menos, certo? E 4 vezes 360, que vai dar, deixa eu ver, nas calculadoras da vida, 1000 menos 1395 graus, ok? Então esses são os ângulos congruentes a 45 graus, certo? Quando eu dou duas voltas no sentido positivo ou 4 voltas no sentido negativo. Vamos agora para o outro ângulo, que é 3π sobre 4 radiano. Então agora minha situação é em radiano. Eu vou ter expressão geral 3π sobre 4 mais K vezes 2π. Ok? Essa é a expressão geral. Para K igual a 2, eu vou ficar com 2π sobre 4 mais 2 vezes 2π, que é igual a 3π sobre 4 mais 4π. Show? Continha de fração, sei que vocês não gostam muito, mas a ideia aqui é botar todo mundo sobre 4, porque aqui é 1, né? 4 dividido por 4 dá 1 vezes 3π, 3π. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 4, 16π.
ou seja, 16 mais 3. Posso somar porque tem π dos dois, viu? 3π e 16π, que dá 19π sobre 4. Esse é o ângulo congruente a 3π sobre 4 para 2 voltas. Show? Agora vamos ver para 4 voltas no sentido negativo. Eu vou ter 3π sobre 4 mais menos 4 vezes 2π. Isso é igual a 3π sobre 4. Circular aqui para vocês saberem que é a resposta. Mais com menos, menos 4 vezes 2, 8, 8π. Bota todo mundo sobre 4. 4 por 4, 1 vezes 3π, 3π. 4 por 1, 4 vezes 8, 4 vezes 8, 32π. Sobre 4. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior, que é do 32, então fica negativo, e subtrai. 32 menos 3 vai dar 29, então menos 29π. Show? Show de bola. Exemplo 7. Qual é o menor arco não negativo? Se ele está dizendo que é não negativo, eu estou andando no sentido positivo do negócio, do arco de 1320 graus, ou seja, a primeira determinação positiva de 1320. O que ele está perguntando? Ele está perguntando um arco, por exemplo, nesse caso aqui, é o 60, porque eu achei 780, 420, por aí vai, mas o primeiro arco ali é positivo, é o π sobre 3 ou 60 graus. Eu estou procurando quem é esse arco para o caso de 1320, certo? Qual é a ideia aqui, pessoal? A ideia é você tentar descobrir quantas voltas ele deu e tirar os 360. O que é que você pode fazer? O que você pode fazer é o seguinte: ou você vai subtraindo os 300 as voltas. Então, quanto é uma volta? Uma volta não é... Eita, Romário. 720, 760. Então, você vai subtraindo as voltas para chegar até o grau, o ângulo que ele não deu volta. Ok? Ou você pode dividir. E aí, o quociente vai ser o número de voltas que deu. E o resto vai ser o arco original. Como assim, professor? Vamos dividir, ó. 1320 dividido por 360. Ok? O que você pode também, já que tem zero dos dois lados, você pode até tirar o zero. Fica 1132 dividido por 36. 30 que dá por 3, não é isso? 3 vezes 3, 9, 3 vezes 6, 18, que dá 108. Que sobra agora, dá quanto? Me ajudem. 24. Sobra 24. Ok? 24 já dá para dividir por 36? Não. Então, acrescento os... Não divido, certo? Nesse caso, não divido. Você acrescenta a vírgula. Não, mas eu quero o número de volta inteiros. Lembre que o K é um número inteiro. E lembre que aqui tinha o zero. Então, você pode voltar com o zero. E 224, no caso, é 240. Ok? Então, o que isso nos indica? Que você desse ângulo aqui, você deu 3 voltas e depois ainda deu a volta até 240 graus. Se eu escrever utilizando essa expressão aqui, eu vou ter que 1320 graus foi 240, que é o meu resto, mais o meu quociente vezes 360 graus, que foi meu dividendo.
E se você fizer a conta, vai dar justamente 320. Ou seja, o ângulo que eu estava procurando é 240. Por quê? É o ângulo congruente, a princípio, sem eu ter dado volta nenhuma, a 1320. Depois eu dei 3 voltas e parei em 240 novamente. Então o ângulo alfa aqui que eu estou procurando, que é o menor arco não negativo congruente a 1320, é justamente 240. O que eu falei que vocês poderiam fazer é subtrair nas voltas. Então inicialmente eu tenho 320 menos 300, subtrair uma volta. Deu quanto? Dá 960. Vou pegar o 960, vou subtrair outra volta, que dá 600. 600 ainda dá para subtrair outra volta, menos 360, que dá 240. 240 não dá para subtrair mais volta, que já não é uma volta. Então, é o ângulo que eu estou procurando. Show? Além disso, os ângulos no ciclo trigonométrico, eles possuem 3 tipos de simetria, tá bom? Simetria em relação ao eixo y das ordenadas, simetria em relação ao eixo x, que é das abscissas, e em relação à origem. Como é isso, professor? Ó, vou pegar aqui meu plano cartesiano. Ok. Eu até posso usar uma função aqui para deixar retinho. Certo? E vou traçar a minha circunferência. Deixa eu mudar de cor para ficar mais legal. Ficou legalzinho. Certo? Eixo X. E eixo Y. Ok? E vou pegar como exemplo o ângulo de 30 graus. Vou marcar aqui o ângulo de 30 graus, ó. Tá mais ou menos aqui. Ok? Esse daqui, esse arco aqui, é de 30 graus. A partir do meu ponto A. Eu tenho ângulos simétricos a ele. O primeiro ângulo simétrico a ele que a gente vai estudar é em relação ao eixo Y. O que é simetria? É como se eu pegasse esse ângulo e transportasse para o eixo em relação ao eixo Y. Ou seja, eu vou pegar do lado de cá e vou traçar 30 graus. Certo? Ele está simétrico. Tá vendo que o eixo Y está no meio? Aqui eu tenho 30 graus, passei daqui para cá os 30. Então aqui eu também tenho 30 graus. Certo? Então agora eu estou procurando esse ângulo, ó, que vai de A até esse ponto aqui. Que é a simetria de 30 graus em relação ao eixo Y. Mas, pessoal, veja, ó, de A, desse ponto aqui, percorri a circunferência, parei aqui, ó, é 180, certo? Se tudo é 180, e esse trecho aqui é 30. Então, esse ângulo aqui simétrico é 180 menos 30, que é 150 graus. Ok? Então, 150 graus é o arco simétrico em relação ao eixo Y. Eu tenho 30 para o lado de um lado de Y e os 30 para o outro lado de Y. Então, ó, simetria em relação ao eixo Y, OY ou das ordenadas, eu vou ter
180 menos 30, que é igual a 150. Então, o ângulo de 150 é simétrico ao ângulo de 30 pelo eixo das ordenadas. Guarda essa informação, porque a gente vai usar isso bastante mais para frente. Agora, vamos fazer em relação à origem. Que está de um lado da origem, que está do outro lado da origem. A origem está aqui. Do lado de cá eu tenho aqui 30 graus. Então eu vou pegar esse 30 e vou botar do lado de cá também. Do outro lado da origem. A origem está aqui, o ponto O. Não é isso? Vou botar ele mais para cá, acho que dá aqui. Então, se eu tenho 30 graus aqui, desse lado da origem, eu vou botar 30 graus também do outro lado da origem para ele ser simétrico. Então, eu vou traçar aqui, ó, 30 graus. Esse ângulo aqui é 30 graus. Ok? Tudo bem? Agora, veja, mas professor, que ângulo é esse que parte do A, do ponto A aqui, faz o arco e chega até aqui, fazendo esse outro ângulo de 30 graus. Pois é, que ângulo é esse a partir de A? Veja, pessoal, até aqui, ó, eu tenho 180, metade da circunferência. Depois de 180, eu andei mais 30. Então, esse ângulo aqui é 180 mais 30. Vou botar mais para cá. 180 mais 30, que é igual a 180 mais 30, 210. Certo? Então, esse é o ângulo simétrico em relação à origem de 30 graus. 180 mais 30, que é igual a 210. E a outra assimetria que a gente tem que estudar é em relação ao eixo OX, ou eixo das abscissas. Não é assim? Abscissas. Tem as abscissas, não. Abscissas. É o eixo X. Deixa eu escrever isso novamente. Abscissas. Que é o eixo X. O eixo X está aqui, ó. Então, se tem 30 desse lado do eixo X, eu vou traçar 30 do outro lado do eixo X também. Tá aqui. Então, esse ângulo agora, ó, sai de 30, percorre a circunferência até aqui. Certo? Formando esse ângulo aqui de 30 graus. Pessoal, a circunferência toda tem 360, não é isso? Só que eu não percorri 360. Eu cheguei aqui e parei faltando 30 para 360, para chegar no ponto A de novo. Então, quem é esse ângulo aqui? 360 menos os 30 que eu faltei para chegar, que é igual a 330. Então, em relação ao eixo Y, em relação ao eixo X, tem 360 menos 30, que é igual a 320 graus. Esses ângulos são os ângulos simétricos ao de 30. Note, deixa eu até mudar de cor aqui, eles formam, galera, um retângulo, ó. Eles são simétricos. Esse lado do retângulo é igual a esse lado do retângulo é igual a esse. Certo? Isso vai ser muito importante porque a gente vai trabalhar com seno, cosseno, tangente, por aí vai na circunferência. E aí eu vou saber, se eu saber o seno, cosseno de 30, eu sei o de 150, eu sei o 210 e eu sei o 330, que são simétricos. Mais do que isso, eu sei o de menos 30, porque 330, se eu andar no sentido negativo, dá menos 30 graus.
eu sei de menos 150, eu sei de menos 150 até aqui, né? Menos 210, menos 330, porque eu andei no sentido contrário. Então, o que eu quero que vocês compreendam, porque na hora de fazer, lembra da tabelinha que eu fiz a musiquinha? Você sabendo do seno, cosseno e tangente daqueles ângulos 30, 45, 60, além dos que a gente já sabe, né? Do 0, do 90, não sei se eu falei ainda, mas enfim. Você descobre dos seus múltiplos e também que no seu caso dos múltiplos é aquilo que a gente viu, né? Que são dos ângulos congruentes, e você sabe também o dos seus simétricos. Dois tópicos muito importantes. Eu sei que é meio chato, eu sei que pode ser difícil, trigonometria e tal, mas é muito importante, ok? Então, de modo geral, o que a gente viu, ó, dado um ângulo alfa, o seu simétrico em relação ao eixo y, você calcula fazendo 180 menos x, o seu simétrico em relação à origem, tá vendo a reta passando pela origem? Tá vendo a reta passando pelo eixo y formando um ângulo de 90 graus? Por isso que é simétrico. É 180 mais x, foi o que a gente fez aqui, 180 mais 30, 180 menos 30, em relação ao eixo x, que ó, a linha fazendo um ângulo de 90 com o eixo x é 360 menos alfa, menos o ângulo, que foi 360 menos 30 no nosso exemplo, ok? É claro que aqui é uma formulazinha de você decorar, mas eu mostrei para vocês o porquê. Exercício 1, 2, 3, 2 pontos, tudo isso. O ponteiro do relógio tem 7 centímetros de comprimento. Quantos graus esse ponteiro percorre das 13 a 17? Então, pessoal, lembre que a cada hora, a gente viu na sala, eu tenho 30 graus. Então, das 13 às 17 foram quantas horas percorridas? Então, portanto, quantos graus? Pega esse valor depois e transformar em radiano. Quantos centímetros a extremidade percorre das 13 às 17? Sabendo o grau em radiano, porque calcular comprimento tem que ser em radiano, eu uso que o comprimento que ele percorreu vai ser o ângulo vezes o raio. O raio ele deu 7 centímetros e o ângulo você obteve aqui da letra A em radiano. É só multiplicar e achar o quanto o ponteiro percorreu. Segunda, qual o menor arco negativo congruo a 1870? Que é... Aqui eu errei 1870, que é similar ao que a gente fez aqui, ó. Tá no exemplo 7, só que eu mudei o ângulo. Escreva a expressão geral para os ângulos congruentes a 60 e a π sobre 4. E depois descobrir os ângulos para K igual a 5, K igual a menos 2. Então, fazer aquelas expressãozinhas para 60 graus e π sobre 4. Depois, calcular um congruente após 5 voltas e após 2 voltas no sentido negativo. É similar a esse exemplo aqui que a gente fez, o exemplo 6. Show? Então, cheiro e até quando voltar às aulas. 2 pontos, conteúdo importante, eu espero que vocês façam. Tenham paciência no vídeo, no áudio, tenham paciência com minha voz e bom Semana Santa.